gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para os canais que corresponde à temática concernente ao complexo de Édipo, né? Temática esta onde eu venho elucidando em uma playlist específica para destrinchar dúvidas, mitos que existem em torno do complexo de Édipo, certo? Pois bem, vocês vão sempre notar, a partir de agora em diante, uma abertura diferente, né, nos meus vídeos. Isto há de ser porque eu abri formalmente uma empresa na área do saber. Então todos os meus vídeos terão, a partir de agora em diante, a minha marca, a marca da minha empresa, tá bom? Então, gente, a elucidação de hoje, referente a esta temática, será voltada para uma dúvida com relação ao complexo de Édipo, que é muito recorrente. É muito recorrente. Caio, o pai ausente, ali na triangulação, né? Este pai ausente acarreta como consequência a formação de uma homossexualidade, acarreta como consequência a formação de uma transexualidade. Este pai ausente, no que é que acarreta na vida da criança como consequência? Vejam bem, isto é muito recorrente, chega muito no meu e-mail este tipo de dúvida, tá? E aí a gente precisa, de fato, entender que o complexo de Édipo não é sobre ser homossexual, não é sobre ser transexual, né? A passagem do complexo de Édipo nada tem a ver com a formação de um ser humano homossexual, de um ser humano transexual. Quando eu falo de formação, eu falo de modo específico dessa condição humana. Ele é homossexual por culpa do complexo de Édipo. Foi o complexo de Édipo ali que ocorreu de forma defasada porque o pai esteve ausente. E aí, virou homossexual. Ninguém vira homossexual, ninguém vira transexual. Isto é uma condição humana, né, que está atribuída com identificações. Sobre isto irei falar mais à frente. Quem vai falar muito sobre isto é o George Forbes. George Forbes fala muito de transferência, fala muito de identificações psíquicas, né? O George Forbes fala muito de uma clínica para além do complexo de Édipo, que é o que eu vou discorrer mais à frente nesta playlist. Então, o complexo de Édipo não é sobre a formação de uma homossexualidade, não é sobre a formação de uma transexualidade devido a um pai ausente ou uma mãe ausente. Não tem nada a ver com isto, certo? Não tem nada a ver com isto, e isto será mais ainda evoluído, esta compreensão será ainda mais evoluída, né, a partir de Lacan, quando ele vai falar de funções. Visto que Freud viveu em uma época em que, de fato, por exemplo, era incomum ver uma mulher solteira, né, criando um filho sozinha. Era uma época em que, por mais que as mulheres estivessem infelizes no casamento, elas tinham que estar num casamento. Elas tinham que estar casadas, elas poderiam estar apanhando, né? Elas poderiam estar numa relação abusiva com um marido, mas elas tinham que estar ali, porque era imoral, era feio, sabe? Era defasante uma mulher divorciada, uma mulher criando um filho sozinha, uma mãe solteira. Ela era vista como uma puta, como uma prostituta. Se isto acontecesse, ela era rotulada desta forma. Então era incomum, né? Incomum
uma família, um formato de família diferente daquela família tradicional, composta pelo macho, pela fêmea e pela prole. Então Freud, ele vai construir, né? Ele vai ali construir esta teoria com base em uma configuração social da época, aquela que era mais comum, que era justamente o macho, a fêmea e a prole. Lacan é que vai evoluir isto, né, tornando aí o complexo de Édipo mais flexível, ao falar de função paterna, de função materna, sendo aí esta função exercida, podendo esta função ser exercida por qualquer pessoa, por qualquer figura, entende? E aí a função paterna corresponde mesmo com aquela função que eu já falei anteriormente, sabe? Aquela função em que exerce o poder, exerce os limites, exerce a lei. Por que é uma função atribuída a isto? Assista o vídeo anterior, o mito da horda primeva, para que você possa entender, a metáfora, sabe, da função paterna, para que você possa entender, sabe, o nome do pai que fora sedimentado por Lacan. E aí respondendo, Caio, mas o pai é ausente, Caio, o que é que acontece como consequência na vida deste ser humano? Não acontece nada no que diz respeito à sua formação e identificações psíquicas, portanto não tem a ver com o fato de que se ele vai ser homossexual, heterossexual, bissexual, transexual, ou seja lá o que for, né? A função paterna está ligada à questão do limite que é colocado na vida dessa criança. A lei do pai, a questão das regras, a questão da moral, sabe? E, enfim, o complexo de Édipo é sobre limites. Não é sobre se o ser humano vai ser homossexual, ou transexual, ou bissexual, entende? É sobre limites. Então, por exemplo, uma mãe que cria ali o seu filho sozinha, que é mãe solteira, que o pai não assumiu, a cabeça dessa criança, o aparelho psíquico dessa criança será defasado por conta da ausência paterna? Não, não vai ser. Né? Porque o nome do pai, a função paterna pode ser convocado pelo discurso dessa figura materna. Essa figura materna, essa mãe que cria o filho ali sozinha, no discurso dela, ela pode tanto convocar a função materna quanto a função paterna. A função materna, aquela, como eu já falei anteriormente, que está ali mais aberta, né? Aquela que está ali para passar mais a mão na cabecinha, aquela que é mais flexível, aquela que acolhe, aquela que supre a necessidade dessa criança, né? A função paterna, aquela mais rígida, que impõe as regras, que impõe a lei, que vai impor os limites nesta criança, né? E aí, repito, por que isto é atribuído à função paterna? Por que isto é atribuído ao nome do pai? Assistam o vídeo anterior, tratando-se desta playlist. Assistam o mito da horda primeva. Eu vou deixar o link da playlist aqui, tá? No comentário em destaque. E aí, entrando nesta playlist, você vai encontrar os vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão. Entende? Então, gente, o que é significativo do complexo de Édipo, sabe? O que é significativo do complexo de Édipo não são figuras, mas são funções. Funções estas que podem ser exercidas por qualquer figura. Eu até já falei inicialmente aqui, até mesmo uma família tradicional,
composta ali pelo macho, pela fêmea e pela prole. Muitas vezes não é o macho que exerce a função materna, muitas vezes é a fêmea. E o macho acaba exercendo ali a função materna, sabe? Porque isso é uma questão de discurso perante a criança. Isso é uma questão de posicionamento do discurso frente à criança. Não é sobre corpo, não é sobre um pênis, não é sobre uma vagina, é sobre discurso frente à criança, certo? Às vezes até a instituição, como a instituição escolar, por exemplo, exerce aí uma função paterna, impondo as regras, impondo as leis, impondo os limites. Então veja bem, mesmo quando uma mãe ela cria um filho sozinha, sem a presença do macho, né? E mesmo que ela não venha convocar a função paterna no seu discurso, né? Mas às vezes este papel acaba sendo exercido pela escola, que põe ali as regras, os limites, a lei, e aí acaba sendo um ato que convoca a função paterna no discurso, no posicionamento. Entende? Às vezes é a avó, às vezes é o avô, às vezes é um irmão mais velho, entende? Eu tenho uma conhecida, uma amiga de infância, na verdade, em que o pai dela fora muito ausente, muito ausente. A mãe dela também muito ausente. Trabalhava fora, trabalha fora, né? Dia após dia, entende? E ela acabou exercendo aí uma função tanto materna quanto paterna na vida da irmã mais nova, tanto que a irmã mais nova tem o maior apreço, maior respeito, maior temor por ela, porque ela, enquanto irmã mais velha, que ficava em casa tomando conta da irmã mais nova, quando o pai estava bastante ausente, viajando, caminhoneiro, passava dias e mais dias fora, né? E a mãe trabalhava fora também, né? Gerente, então o dia quase todo, praticamente todos os dias, num comércio, né? Então bastante ausente do lar também. Então ela que ficava ali, né? Responsável pela irmã mais nova, e sendo assim ela acabava exercendo em seus posicionamentos, em seus discursos, e diga-se de passagem muito bem, né? Ela exerceu tanto a função paterna quanto a função materna muito bem. É tanto que a irmã mais nova hoje em dia é uma moça exemplar, é uma moça de caráter, sabe? É uma moça extremamente realizada no sentido, no que confere a estudos, no que confere a profissão, formada em letras, sabe? E tem aí o maior respeito, o maior carinho, o maior apreço por essa irmã mais velha, entende? Então, assim, Complexo de Édipo não é sobre a presença de figuras exercendo determinadas funções. Não é sobre ter ali de modo propriamente dito um macho e uma fêmea de modo propriamente dito exercendo a função paterna concernente ao macho, a função materna concernente à fêmea. Isso tem a ver com posicionamento, isso tem a ver com aquilo que é evocado pelo discurso da figura que está aí exercendo estas funções. Entende? Então, a mesma coisa, uma família homoafetiva. Uma família composta por dois homens. E tem ali um filho. Esse filho vai ser uma lésbica ou vai ser um homossexual, né? Um homem gay, ou vai ser um transexual, porque são dois pais que estão educando, né? São dois pais que estão criando, são dois pais que estão formando. Não, absolutamente não. Porque essa criação, essa educação é sobre limite, não é sobre a condição humana desta criança, né? Porque aí eu digo e repito e me coloco novamente como exemplo. Se fosse sobre isto, eu não seria hoje um homem trans.
visto que eu venho de uma família tradicional, visto que eu venho de uma educação tradicional, inclusive religiosa, uma educação religiosa, né? Eu venho de uma família composta por um pai heterossexual cis, por uma mãe heterossexual mulher cis. Uma educação, né, extremamente tradicional, uma educação extremamente religiosa. E, no entanto, a minha condição humana confere a transexualidade. E não tem a ver com o formato da minha família. Se assim fosse, digo e repito, eu não seria um homem trans. Eu seria uma mulher cis, heterossexual, né? Então, assim, se isto tivesse a ver com o formato da família, não haveria homossexuais no mundo, por exemplo. Visto que a maior parte dos homossexuais vem dessa família tradicional, né? Vem desta família composta aí pelo macho, pela fêmea, entende? Então, complexo de Édipo não tem a ver com isso, tá? Complexo de Édipo não tem a ver com homossexualidade, com transexualidade. Homossexualidade e transexualidade é condição humana, como a condição concernente à heterossexualidade. Como eu falei no vídeo 1, assistam o vídeo 1, tá certo? Complexo de Édipo tem a ver com limites, tem a ver com a castração, tem a ver com o fato de como esta criança vai responder à castração, vai responder aos limites, para que assim seja analisada e identificada como que se dará a formação da estrutura que vai fundamentar, sedimentar a sua personalidade. Tá ok? Então é isto, gente. Eis aí mais uma elucidação referente ao complexo de Édipo, tá bom? A gente continua, tá? A gente continua com este assunto, como eu falei, quebrando mitos em torno deste assunto, né? Tirando dúvidas que giram de modo muito acentuado em torno deste assunto. Aqui no comentário do vídeo em destaque você vai encontrar informações adicionais. Tá bom? Eu sou bacharel em psicologia, eu atuo como terapeuta psicanalítico, muito embora seja formado em psicologia, muito embora seja bacharel em psicologia, mas eu não atuo como psicólogo clínico, eu não atuo como psicoterapeuta. Eu atuo como terapeuta psicanalítico, né? Me formei em psicologia e vivo em constante formação na área da psicanálise, tá bom? Para além disso, eu presto assessoria na área da psicologia, na área da psicanálise. A assessoria corresponde a um reforço das teorias psicanalíticas, das teorias da psicologia, né? Já que eu vivo muito debruçado sobre estas dimensões, sobre estas teorias. Então, se você é profissional, se você é estudante, precisa de assessoria nestas áreas, né? Pode me procurar, as sessões são 100% online, tá bom? E eu presto assessoria também no que diz respeito à metodologia científica, no que diz respeito à construção do TCC, tá certo? Então o meu WhatsApp vai estar aqui no comentário em destaque para mais informações sobre a prestação destes serviços. A terapia também, as sessões são 100% online, tá certo? Para além disso, a minha empresa, Portal do Saber com Sabor, está oferecendo aí cursinhos livres que conferem certificado de hora complementar na área de psicofarmacologia, metodologia científica e psicanálise lacaniana. Para mais informações sobre esses cursinhos, que está extremamente acessível, parcelas de R$50 mensais, tá bom? Para você ter acesso à plataforma, ao Portal do Saber com Sabor e assim poder ter um conhecimento mais aguçado na área da psicofarmacologia, na área da psicanálise lacaniana e na área da metodologia científica, no que confere a construção do TCC.
tá bom? Como eu disse, cada curso está no valor de R$ 50 por mês, né? Aderindo 2, você ganha o terceiro, tá certo? É isto. Para além disto, no comentário em destaque, você vai encontrar aí meus demais canais aqui no YouTube. Dá uma olhadinha aí nos comentários em destaque, tá bom? É isto. Muito obrigado mais uma vez, gente, pela atenção de vocês e até as próximas gravações.